Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem, povo abençoado? Estamos mais uma vez trazendo uma poderosa palavra de Deus ao seu coração e espero que no final você possa aprender um pouco mais a respeito das Escrituras Sagradas. A nossa leitura hoje ela está baseada no livro do Apocalipse, capítulo de número 6, verso de número 1 e 2, porém nós vamos até o versículo de número 8, porque é onde está baseado o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos falar a respeito dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Você sabe o que significa os 4 cavaleiros do Apocalipse? Será se os cavaleiros do Apocalipse já estão soltos? Será se eles já vieram à Terra? Qual a finalidade deles virem à Terra? Então vamos ouvir um pouco o que nos diz as Escrituras Sagradas. Capítulo 6 do Apocalipse diz: Vi quando o anjo abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O livro do Apocalipse é o principal livro escatológico das Escrituras Sagradas. Escatologia significa o estudo das coisas vindouras, ou seja, aquilo que há de vir sobre a face da terra. É uma das disciplinas da teologia. A palavra do Senhor ela nos mostra, no capítulo de número 1 do livro do Apocalipse, fala a respeito do autor, do próprio João, quando ele se encontrava ali na ilha de Patmos, no dia do Senhor. E no capítulo de número 1, João também ele enxerga a Cristo, não a Cristo crucificado, ele não enxerga a Cristo como aquele pregador que está andando de casa em casa, de rua em rua, pregando nas praças ou no templo. Agora, João ele consegue enxergar ao Senhor Jesus Cristo como o Cristo glorificado. O capítulo de número 2 e o capítulo de número 3, a palavra do Senhor nos fala a respeito das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, onde o Senhor Jesus manda João escrever cartas para os anjos, ou seja, para os dirigentes, para os pastores locais das 7 igrejas da Ásia. Agora o capítulo de número 4 do livro do Apocalipse, João ele tem uma visão magnífica, uma visão que poucos homens na terra já tiveram. João ele consegue enxergar pela graça, pela misericórdia de Deus, ele enxerga em uma visão celestial o trono de Deus. E ele consegue ver, ele consegue enxergar a sua glória. E ele diz que diante do trono de Deus existe um mar de vidro, semelhante a cristal, semelhante a jaspe, um trono completamente glorificado. E ele consegue contemplar a glória de Deus. E ele pega e enxerga na mão daquele que está sentado sobre o trono, ele enxerga um livro. E aí inicia-se o capítulo de número 5 de Apocalipse, quando ele diz que um anjo dos céus grita em grande voz, dizendo, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E nem na terra, nem nos céus, nem debaixo da terra, ninguém foi achado digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Esse livro ele estava nas mãos de Deus, ele estava nas mãos do Todo-Poderoso, e esse livro estava selado com 7 selos. Vamos chamar esses 7 selos de lacre. Hoje nós lacramos vários objetos. Se esse lacre estiver violado, o cliente não vai receber, porque o lacre está violado. E só pode abrir o lacre aquela pessoa a quem foi endereçado aquele produto, tá certo? Caso contrário, ninguém pode abrir, a não ser aquela pessoa que é o dono daquele produto, aquela pessoa que é digna, aquela pessoa que é autorizada a retirar o lacre. Podemos interpretar dessa forma a questão dos selos. Então aquele livro que estava nas mãos de Deus, a Bíblia diz que ele estava selado com 7 selos. Mostra o capítulo de número 5 do Apocalipse. E João ele começou a chorar porque ninguém havia sido achado digno de abrir o livro e de nem mesmo sequer olhar para aquele livro. E João disse que chorava muito. E um anjo veio do céu e disse, não chores, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Então olhei,
e vi um semelhante ao cordeiro que havia sido morto. E ele foi, dirigiu-se até a direção daquele que estava sentado sobre o trono e pegou o livro. E Jesus pegou o livro das mãos de Deus. E é exatamente aonde inicia-se o capítulo de número 6, aonde nós vamos compreender um pouco a respeito desses 8 primeiros versículos que a Bíblia Sagrada nos fala. E o primeiro versículo nos diz que o Cordeiro, que é Jesus, ele abriu o primeiro selo. Ou seja, Jesus rompeu o primeiro lacre. E o verso 2 diz que ele viu um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco. E ele foi-lhe dado um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando nós nos deparamos com o primeiro cavaleiro do Apocalipse e o seu cavalo branco, nós começamos aqui já uma grande discussão teológica. Porque quando falamos do versículo de número 2, existem várias ramificações de interpretação para esse versículo. E eu pergunto para você, no seu entendimento, quem é esse cavaleiro em cima de um cavalo branco com arco? E que saiu vencendo e para vencer, e que ainda tinha uma coroa. Há várias interpretações teológicas para esse versículo. Há muitas pessoas que dizem, olha, esse cavaleiro em cima do cavalo branco, ele é Jesus. Porque, aliás, ele tem uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esta é uma ramificação de interpretação teológica. Mas eu lhe digo uma coisa, existe uma outra ramificação. Esta ramificação diz que é o anticristo que virá à terra. Existem algumas religiões que interpretam da seguinte forma. Testemunho de Jeová e Adventista, a maioria dos adventistas, dizem que este cavaleiro, em cima de um cavalo branco, é Jesus. Há outros, principalmente no ramo pentecostal, diz que esse cavaleiro, ele é o anticristo. Agora, por que há aquela ramificação que diz que é Jesus usa como resposta para lhes dar respaldo que é Cristo? Mostra exatamente no capítulo de número 19, versículo 11, que fala a respeito de Jesus. Só que Jesus tinha coroas, Jesus tinha diademas, uma grande multidão seguia. Agora eu vou lhe dizer qual a minha interpretação. O que eu acredito que seja esse cavaleiro de Apocalipse, capítulo 6, verso 2? Na minha interpretação, não é o mesmo cavaleiro de Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 11. No meu modo de entender a palavra do Senhor, esse capítulo 6, versículo 2 de Apocalipse, nos mostra que ele é o anticristo. O anticristo que ele vai sair para poder vencer, que vai trazer uma falsa paz à terra, que vai trazer uma falsa segurança, e ele vai enganar facilmente a nação santa, que vai enganar as pessoas. Agora, tu perguntas, mas por que ele usa uma coroa? Por que as vestes deles é branca? E o Apocalipse 19 mostra outro cavaleiro branco também. Primeira coisa, o próprio Satanás, ele disfarça em anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos. Nem todo mundo que usa branco é de Deus. Nem todo mundo que usa uma vestidura branca está pregando a verdade. Nem todo mundo que está usando uma vestidura branca está verdadeiramente autorizado a falar em nome de Deus, ou com ele está a verdade. Para você ter uma noção, o João de Deus estava preso, está em prisão domiciliar agora. Ele fazia as suas curas espíritas e ele usava vestes brancas. Mas ele estuprava as mulheres. Muitas mulheres eram estupradas, abusadas por ele, e ele falava no nome de Deus. Ele curava em nome de Deus e ele usava branco. Pergunto eu a você, ele é de Deus? Verdadeiramente? Ou ele era de Deus? Segundo as Escrituras, não. Outra, macumba, por exemplo. Os macumbeiros, pai de santo, mãe de santos, estão lá, rodando dentro da macumba, manifestadas com entidades malignas. São de Deus? Cura em nome de Deus?
anunciam o reino dos céus? Claro que não. Eles invocam o nome dos orixás, invocam o nome de demônios sobre as suas vidas, sobre a vida de muitas outras pessoas. Então esse cavaleiro em cima do cavalo branco, ele é o anticristo e ele vai enganar muitas nações. O mundo vai seguir o anticristo. O mundo inteiro será enganado por ele. É por isso que o apóstolo São Paulo ele diz: quando ouvirdes falar em paz e segurança, virá sobre vós repetindo a destruição. Então não se engane. Por ser ele um cavaleiro que está montado em cima de um cavalo branco, por ter ele um arco em sua mão, por ter uma coroa na sua cabeça, e a Bíblia falar que ele saiu vencendo e para vencer, não é Jesus. E você diz: mas espera aí, mas ele saiu para vencer. Mas eu lhe digo uma coisa: o mal ele vence por um período de tempo. O mal é permitido vencer por um período de tempo, mas depois ele é derrotado. Observe o que nos diz o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma espada. Ou seja, a partir do momento que abre esse segundo selo, que é o cavaleiro em cima de um cavalo vermelho, esse cavaleiro, ele simboliza, ele significa exatamente a guerra. É a guerra que vai surgir, é o derramamento de sangue, é a paz que foi trazida, sabe por quem? Por o cavaleiro em cima de um cavalo branco. Aquela falsa paz que ele trouxe acabou. Aquela falsa paz que ele trouxe, ela foi desmascarada. Sabe por quê? Porque de repente começou a surgir guerras, derramamentos de sangue por toda a terra. Então o cavaleiro vermelho, em cima do cavalo vermelho, ele simboliza a guerra, ele simboliza o derramamento de sangue. E você diz: ô evangelista, mas me fala uma coisa. Então esse cavalo vermelho, ele já veio à terra? Creio eu que não. Não, mas já há um derramamento de sangue muito grande sobre a face da terra, é verdade. Mas as escrituras também, elas nos dizem que o tempo que virá, o tempo de destruição que virá, é um tempo que nunca houve antes e nem depois haverá. Então, esse cavalo vermelho, ele ainda há de vir. Aí você fala: mas o cavalo branco, ele é Jesus. Não é Jesus, porque Jesus é ele quem abre os selos. Jesus abriu o primeiro selo, que é o selo do cavalo branco, que representa a falsa paz, que representa aquele homem que saiu vencendo e para vencer. Agora ele, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele abre esse segundo selo, que é o cavalo vermelho e o seu cavaleiro. E o seu objetivo é tirar a paz da terra. Já vivemos dias sem paz. Já vivemos dias turbulentos sobre a face da terra. Mas esse período será um período em que não vai haver paz, nem para aquele que entra, nem para aquele que sai. Porque a insegurança, a falta de paz, a guerra civil, ela vai estar espalhada por toda parte. Porque esse cavaleiro, em cima de um cavalo vermelho, ele veio para poder tirar a paz da face da terra. Então, os dias que nós estamos vivendo ainda não é os dias que verdadeiramente vai acontecer a maior mortandade, que vai haver a maior desgraça, que vai haver a maior miséria sobre a face da terra. Agora vamos falar a respeito do terceiro selo. Quando ele diz: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho da terra. Esse cavaleiro com uma balança na sua mão, esse cavaleiro preto, ele representa a caristia.
A balança na sua mão representa o controle do mundo, representa o controle das mercadorias, representa a carestia. O cavaleiro preto, ele representa a crise econômica que o mundo haverá. Hoje, nós reclamamos do preço de tudo e as coisas verdadeiramente, elas estão muito caras. Nós sabemos disso. É um absurdo você ir hoje no mercantil e você vai comprar, por exemplo, uma bandeja de ovos que há poucos dias atrás você comprava por R$ 9,00, R$ 10, você vai hoje, é R$ 20, R$ 22. É a carestia que nós estamos vivendo. Porém, os dias do cavalo preto, a carestia, ela vai ser ainda muito maior. E não vai ser apenas em um país, vai ser em todos os países do mundo. Porque as pragas relatadas no Apocalipse, elas não dizem respeito apenas a uma nação, mas ela fala a respeito de toda a terra. Portanto, esse período do cavaleiro preto, em cima de um cavalo preto, que é o terceiro selo, nos fala a respeito de carestia. Há poucos dias, eu tenho certeza que você é uma pessoa informada, você deve ter visto alguns fatos que aconteceram e ainda estão acontecendo, talvez em menor proporção, na Venezuela, porque a mídia não está dando tanta atenção agora. O que estava acontecendo? Nós observávamos nas reportagens as pessoas chegando com pacotes de dinheiro para comprar 1 quilo de arroz, pacotes de dinheiro para poder comprar um pão. Ou seja, o dinheiro até que tem, mas o seu valor, que é bom, não tem. Pouco significa por causa da carestia. Então nós já começamos a enxergar o que, amados? Nós enxergamos alguns sinais que estão acontecendo pelo mundo. É alguns países que não têm mais paz, como por exemplo a Síria é um país que não tem paz, vive em guerra há muito tempo. O Iraque é um país que não tem paz, quando pensa que lá a paz surgiu, a situação piora ainda. Quando um país começa a melhorar a sua situação econômica, um outro país ele cai em decadência. Mas o período que a palavra de Deus nos fala será muito pior. 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Denário era o dinheiro equivalente a uma jornada de trabalho de um ser humano. O sujeito trabalha o dia inteiro, mas o valor que ele ganha é insuficiente para ele comprar alimento para poder se manter. Então, os dias que nós estamos chegando são dias que antecedem a esses 4 cavaleiros do Apocalipse. Vamos para o 4º selo, que está no versículo de número 7 e 8. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dado uma autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar pela espada, pela fome e com a mortandade e por meio das feras da terra. Então preste atenção numa coisa. Esse versículo ele está muito claro quando fala a respeito do 4º selo. O cavalo, ele é um cavalo amarelo. O nome do seu cavaleiro chama-se Morte. Porém, ele tinha autoridade. Foi concedido a ele autoridade para quê? Para matar a 4ª parte da terra. Alguém pensa, não, mas o coronavírus não já será o 4º cavalo do Apocalipse? Porque ele está matando muita gente por causa da peste. Não. Não é. Porque a palavra de Deus diz que ele vai matar, ele tem autoridade para matar a 4ª parte de toda a terra. E eu lhe pergunto, em toda a história da humanidade, você tem lembrança de quando morreu a 4ª parte da terra? Salvo o dilúvio na época de Noé, que só escapou 8 pessoas. Noé, sua esposa, Sem, Cão e Jafé e suas esposas, foram 8 que foram salvos. Fora esse episódio de Noé, qual foi a outra vez na história da face da terra em que morreu a metade de toda a raça humana?
pois o quarto cavaleiro do Apocalipse, ele tem autoridade para matar a quarta parte de todo ser humano. E não é ele o Covid-19. Porque ele não traz apenas a doença, ele traz fome, ele traz mortandade, ele traz feras. Ele traz várias situações caóticas aonde o ser humano não poderá escapar. E eu pergunto a você: estás preparado para esse dia? Estás preparado para a abertura dos selos? Os selos vão se abrir. Os dias que nós estamos vivendo antecedem a volta de Cristo. Os dias que nós estamos vivendo são dias maus. E quem vai resistir? Quem vai superar esses dias? Quem vai triunfar sobre eles? Em verdade eu te digo, somente um povo. Somente um povo triunfará nesses dias tão tristes, nesses dias tão caóticos que virá pela frente. Aquele que tem o selo de Deus na sua testa. Aquele que tem a marca de Deus na sua vida. Você tem a marca de Deus? Você tem o seu nome escrito no livro da vida? Em verdade eu te digo, faça um exame de consciência, analise como está a tua vida e procura aproximar-te cada vez mais de Deus. Porque eu não estou aqui, meu querido amado irmão, eu não estou aqui para pregar uma falsa paz. Eu não estou aqui para massagear o teu coração. Eu estou aqui para poder falar a verdade. Não estou dizendo que os dias que virão são apenas dias de trevas e dias de escuridão, dias de sofrimento. Não. Como nós mostramos aqui no versículo de número 2 do capítulo 6, que o cavaleiro branco, ele saiu para vencer. Então, se ele vai vencer a fome, ele vai vencer a situação econômica da época, ele vai vencer várias situações, mas apenas por um período de tempo. A verdade é que Cristo vai voltar para buscar a igreja, o seu povo, e nós temos que estar preparados. Esteja preparado, Jesus voltará. Esteja preparado, porque o tempo da nossa partida, ele está muito mais perto do que quando no princípio nós cremos no Senhor Jesus. Guarde essa palavra no seu coração, que Deus em Cristo muito abençoe.